Aleluia? Amém? Música linda, né? Glória a Deus. Como está o seu coração? Como é que você está nessa noite? Qual é a expectativa? O que você espera de Deus? O que você tem buscado de Deus? Como eu abri esse culto hoje, qual é a expectativa que você cria em especial quando chega? Não que nós não devemos criar nas outras semanas, mas é uma semana que Cristo fala que faça isso em memória de mim. Eu sabendo toda semana que o primeiro sábado do mês é o mês da Santa Ceia do Senhor. Qual tem sido a minha dedicação, meu preparo para que essa semana eu chegue ao Senhor e realmente eu olho e veja todos esses elementos que compõem a Santa Ceia do Senhor, mas eu não olho somente para o pão e para o vinho, mas eu vejo aquilo que realmente aconteceu. E essa semana eu pensava comigo mesmo e falava, eu queria estar lá. A minha primeira coisa que eu tive na minha mente foi, eu queria estar na Santa Ceia. Eu queria ter visto como é que foi tudo aquilo. Porque quando eu leio, eu começo a imaginar como é que a história se desenrolou. Aquele último momento, aquela última Santa Ceia onde Jesus estava lá. Porque é tão gostoso quando você pode fazer. Eu me lembro de um desenho infantil que tinha um menininho, que ele sempre participava das histórias bíblicas. Tinha no Brasil um desenho. E essa criança, ele fazia a figura. Ele, na verdade, dos tempos contemporâneos, ele estava no momento. Eu não sei se você lembra, eu gostava muito de assistir, eu não sei se era na Bandeirantes, mas era um desenho que o menininho, ele estava, os menininhos estavam, ele era uma menina, um menininho, eles estavam no meio da história, e eles participavam com todos, era uma forma das crianças aprenderem. E eu essa semana comecei a meditar e perguntar, falei para Deus, Senhor, eu queria estar lá, mas ao mesmo tempo eu comecei a olhar para cada um dos discípulos, e para histórias dos discípulos eu falei, Senhor, acho que eu não queria estar lá. Porque todos aqueles homens que estavam lá naquela hora sofreram muito. Tiveram que pagar um preço muito alto por estar lá. Era um mandamento de Deus, era algo que Ele ia deixar para que nós estivéssemos aqui hoje fazendo isso em memória dEle. E a última ceia de Jesus com seus discípulos foi um momento marcante, onde seus últimos momentos, Ele mostra mais uma vez para que Ele veio. Por que Cristo veio por nós? E esses últimos momentos Ele fortalece ainda mais, olhando para esses versículos bíblicos, olhando para essa passagem bíblica, fortalece ainda mais a mensagem de amor incondicional de Cristo por nós. A forma como Ele encontrou comigo, a forma como Ele chegou até mim, a forma maravilhosa como Ele me chamou, a forma maravilhosa como Ele me tocou. Olhar lá para trás e ver o momento em que eu tive esse encontro com Cristo. Esse amor incondicional, não só pelos seus discípulos, mas esse amor incondicional por todas as gerações que viriam a partir dos seus discípulos. Gerações que têm um nome, gerações que recebem um nome, e este nome é André, este nome é Bel, este nome é Tiago, é Márcio, é Rose, Shri, Sandra, Edu, João, Lázaro, Sheila. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por nós tem um preço inigualável. O seu sacrifício, eu queria estar lá para ver. Olhando bem, depois de meditar nessa palavra, eu queria estar lá para ver. E ganhar coragem de falar, Senhor, eu quero te servir, Senhor. Independente do que aconteça comigo, eu quero te servir, Senhor. Eu quero honrar o teu nome. Queria convidar você, abra em Lucas 22, 14 ao 27. Lucas 22, 14 ao 27. Nós vamos estar rapidamente meditando, para nós termos hoje um tempo gostoso aqui, na Santa Ceia do Senhor. Fazer isso em memória de mim. Um lugar à mesa. Um convite. Quando Cristo fala, fazer isso em memória de mim, Ele está abrindo uma vaga, um lugar para que nós nos assentemos à mesa com Ele. Esse é um privilégio. Estarmos à mesa com Cristo. Um convite que chega até nós. Lucas 22, 14
ao 27. Quando chegou a hora, amém? Quando chegou a hora, Jesus e os seus discípulos reclinaram-se à mesa e disse-lhes: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, deu graças e disse: tomai isso e partilhem uns com os outros. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isso é o meu corpo, em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem, como foi determinado, o Filho do Homem vai como foi determinado, mas ai daquele que o trai. Eles começaram a perguntar entre si qual deles iria fazer aquilo. Surgiu também uma outra discussão entre eles acerca de qual era considerado maior. E Jesus lhes disse: os reis das nações dominam sobre elas, os que exercem autoridade sobre elas são chamados de benfeitores, mas vocês não serão assim. Pelo contrário, o maior dentre vocês deve ser como o mais jovem, e aquele que governa deve ser como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou é o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como o que serve. Fecha os teus olhos. Senhor meu Deus, eu te agradeço, Senhor, pelo privilégio, Deus, de estarmos compartilhando da Tua Palavra, pelo privilégio de estarmos lendo a Tua Palavra, pelo privilégio de estarmos lembrando, Senhor, de Ti. Que o Senhor possa falar ao nosso coração, que o Senhor possa colocar, Senhor, a Sua mão lá dentro, Senhor, do nosso peito, Jesus. Pai, mexe conosco, Senhor, produz, Senhor, vida na nossa vida, Deus. Produz, Senhor, uma mentalidade sadia, Deus. Produz, Senhor, um coração alegre, Jesus. Pai, porque a Tua Palavra tem esse poder, Deus, de entrar, Senhor, no profundo. Nós te pedimos, Senhor, fale conosco, Deus. Pai, importa que eu diminua, Senhor, e que o Senhor cresça, Senhor. Porque de mim, Senhor, o que eu posso, Deus? Mas do Senhor só pode vir coisas boas, Jesus. E por isso eu te agradeço, Senhor, pelo privilégio, Deus, de estarmos como família e como corpo de Cristo aqui nesta hora, Senhor. Celebrando, Senhor, da Tua mesa, ouvindo falar do Teu nome que tem poder. Toca na nossa vida, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Recentemente, nós fomos convidados, geralmente isso não acontece muito, não é? Para quem está aqui em Londres, nós fomos convidados para 2 festas de casamento. Uma dessas festas aconteceu por volta mais ou menos de 1 mês e meio atrás. E a outra festa aconteceu por volta, acho que foi o quê? Uma semana passada que nós fomos. Uma festa era cristã e a outra festa não era cristã. E eu sei que ambos, conhecendo ambos os casamentos, se prepararam muito para poder estarem fazendo aquela festa. Uma das festas do não cristão, meu filho é amiga, e na verdade a irmã da amiga do meu filho, que estava casando, e ela, por consideração à nossa família, nos convidou para que nós fôssemos. Mas já imagina a cena, nós não conhecíamos ninguém, só a amiga do meu filho, que conhecemos ela uma vez ou duas que ela foi na nossa casa, mas intimidade mesmo não tínhamos muito. E nós fomos até essa festa, um hotel chiquérrimo lá no centro de Londres. Lindo, maravilhoso. Já entramos na recepção, já veio pessoas para nos receber. Nos sentimos muito importantes. Por favor, senhor, entre. Por favor, madame, entre. E espere ali no hall, já vocês vão ser convidados para entrar. E entramos para um segundo pavimento. Nesse segundo pavimento, coquetel, bebidas, garçons para todos os lados, e entregando para nós ali bebidas, entregando para nós petisco para comermos. Daqui a pouco entra uma bailarina, toda linda, dançando, e nós ficamos deslumbrados por ver tudo aquilo chiquérrimo. Daqui a pouco chamam
os garçons chegam a nós e falam, por favor, vocês vão subir e vocês vão até o salão principal. Chegamos no salão principal, antes de entrarmos no salão principal, estava um cartaz, não sei se você já teve a oportunidade de ir num casamento assim, eu confesso, já fui em alguns, mas não como esse, de ter um nome assim estampado dos convidados na parede, antes de entrarmos pro salão de festa, e lá estava meu nome, o nome da minha família, a mesa que iríamos sentar, e eu reparei que na mesa que eu iria sentar, era uma mesa para 8 lugares, só que metade desses lugares não fazia a mínima ideia de quem era. E até confundi, porque o nome também era Andrew. Era André e Andrew. Eu falei, talvez seja eu 2 vezes, né? E cheguei, sentamos na mesa, foi muito lindo, a família ali reunida, eu e minha família. Daqui a pouco chega essa outra família, uma mulher, ela era da Turquia. Aí chega o marido, era inglês, e as 2 filhinhas. E por algum momento, não sei se você também já teve isso, ficamos sentados assim por alguns minutos, sem poder conversar um com o outro, porque não tinha afinidade. A coisa não rolava. E por causa do meu filho ter organizado a festa, puxou papo e a mulher começa a conversar. Sempre é assim, né? A mulher puxa papo primeiro e conversa. O maridão inglês lá ficou uma meia hora sem abrir a boca, não falar uma palavra. Aquilo tudo podia ser muito bonito, mas não havia intimidade. Aquilo tudo era maravilhoso, mas eu me sentia meio que um peixe fora d'água. Preferia estar numa mesa sentado só com a minha família. Preferia estar na mesa só eu, minha esposa, meus filhos, ou talvez alguém que eu conhecesse por acaso, essa menina, que é amiga do meu filho. E ficamos lá por muitas horas, nos despedimos, conversamos muitas coisas e fomos embora. Se você perguntar o nome dessa pessoa, eu não sei. Mas eu sei que a gente conversou algumas coisas. Já no casamento, no outro casamento, foi um casamento cristão. Ou seja, já é o meu ambiente. Não que eu não queira ir no outro casamento, mas quando nos convida e é um casamento que a conversa é a mesma, no outro casamento foi maravilhoso. Porque nós sentamos lá, desde o início, as conversas foram das mais variadas. As conversas foi de programa de computador que usava em empresa. E rolou muita conversa lá, não rolou? E conversamos de muitas coisas. Mas a base da conversa, apesar de falar de sistemas de computador, de falarmos das coisas do dia a dia e de muitas outras coisas, situação no Brasil e muito papo rolou, a conversa tinha uma base, a base cristã. Segunda, nós tínhamos uma intimidade, por mais que ainda não nos conhecíamos profundamente, mas a conversa desenvolvia, o ambiente era gostoso. E nós tivemos que sair por causa do ensaio, viemos aqui e acabamos deixando a festa. Então foi um momento muito gostoso. Olhando com estes olhos, o convite que Cristo chega e faz para os seus discípulos, porque se aproximava o momento da Páscoa, ele já olha com os olhos da importância que ele dá quando nós nos reunimos em torno da mesa. Hoje, se olharmos com nossos olhares naturais, sem levarmos para a questão religiosa, já na nossa casa, esse já é um local sagrado onde nós sentamos com a nossa família e lá nós trocamos conversas. Nós falamos muitas coisas. É um local onde nós falamos do nosso dia a dia. Sentar à mesa também nos coloca ao nível um do outro. Quando Cristo chama os seus discípulos, e aqui a Bíblia diz, olha, eu quero te chamar, inclina-te à mesa aqui. Eles se inclinaram à mesa, já nos dá uma lição do que Cristo queria passar para nós. Não era simplesmente trazer-nos a direção de como nós deveríamos proceder quanto à questão do vinho, que representava o seu sangue, e do pão que representava o seu corpo. Mas Cristo estava nos dando a instrução de quão maravilhoso é nós podermos estar juntos. Não sei se você está conseguindo compreender, mas a dimensão disso que nós estamos fazendo vai além do sentar onde você está. A dimensão de estarmos sentados com Cristo à mesa vai além de tradições e além de um pedido de Cristo. E é muito bom nós irmos à casa de um irmão, é muito bom nós fazermos, e de passagem na minha família, isso é muito bom, porque toda hora é motivo de festa em casa. Eles ligam lá, sábado, estou levando, tá em casa? Vou levar um frangão aí, já vai lá a família, daqui a pouco vem a criançada, e daqui a pouco começa a cantar música, é ou não é assim? Em casa a gente trabalha com esse sistema.
Então é sempre motivo de festa que a família sempre está reunida. Então nós estamos ali comendo juntos, nós estamos ali conversando juntos, há um diálogo, há comunicação, há relacionamento, e isso é imprescindível para a nossa vida natural, já como seres humanos. E se nós olharmos, isso hoje acaba sendo uma coisa muito difícil, e uma tarefa até árdua de reunirmos a família. Eu estou tendo uma maior dificuldade, por exemplo, de reunir meu filho para estar com a gente, porque sempre que a gente pede, ele tem alguma coisa para fazer. E se nós olharmos para nós como cristãos e trazermos essa lição para nós começamos a olhar que nós também, como na vida natural, nós nos enquadramos da mesma forma. Nós começamos a deixar coisas que são muito importantes para nós e falarmos da Santa Ceia do Senhor, que nos traz a uma igualdade. Aqui não tem pastor. Na Santa Ceia do Senhor, o pastor é o maior servo. O diácono é o maior servo. Na Santa Ceia do Senhor, o líder é o servo, está ali junto com o povo, porque todos nós nos inclinamos e nos sentamos no mesmo nível. Estarmos à mesa é conseguir nos desvencilhar de muita coisa que toma o nosso tempo. E qual é esse valor de nós estarmos então na mesa do Senhor? É uma ocasião especial? É como um convidado, como nós sabemos que nós estamos sentando à mesa de Deus, nós vamos chegar à mesa de Cristo. E esse convite que Ele nos faz, se nós entendêssemos o real, eu por muitas vezes, irmãos, já entrei para cear despreparado, eu já entrei para cear com a cabeça no mundo da lua, eu já entrei para cear nem pensando na ceia do Senhor. E talvez você já passou por isso também. Mas o que importa na nossa vida é o presente e aquilo que nós vivemos hoje, o ensinamento que Deus dá para nós, para que nós possamos fazer da ceia uma ocasião especial e lembrarmos daquilo que Cristo fez por nós. Como aquilo foi especial para os discípulos? Porque era uma época da Páscoa, Ele tinha mandado os discípulos irem preparar a Páscoa, então na cabeça dos discípulos já era um momento especial como para todo judeu. Todo judeu tem esse momento, um momento especial para a família. E Jesus fala, vai, prepara a Santa Ceia. Prepara, a Páscoa. E os discípulos vão preparando a Páscoa pensando que seria mais uma Páscoa, seguindo a tradição, a libertação do povo. E lá chegando, nós começamos a ver que Jesus, ele já começa vendo que além de ser um momento especial para os seus discípulos, também era para ele, porque ele diz já no primeiro versículo que nós lemos, desejei ansiosamente comer a Páscoa com vocês antes de sofrer. Era um momento difícil para Cristo? Está no versículo 22, 14 e 15. Era um momento difícil para Jesus, ele sabia que estava a algumas horas do seu sacrifício e culminaria na morte dele na cruz do Calvário. E mesmo assim, Cristo, ele abre mão daquele momento, ele abre mão daquilo que para ele, eu confesso, quando eu estou com um problema, muitas das vezes eu não consigo resolver mais nada, a não ser a minha cabeça fica o tempo inteiro pensando naquele problema. Eu durmo pensando no problema, eu acordo pensando no problema, eu não quero fazer jantar para ninguém, eu não quero fazer festa para ninguém, eu não quero fazer outra coisa senão resolver o meu problema o mais rápido que eu posso. Mas Jesus Cristo, ele sabia do grande projeto que ele tinha e da grande responsabilidade que ele tinha em nosso favor. E ele ali se entrega mais uma vez e ele fala, naquele momento mesmo difícil, ele vai até a Santa Ceia, ele vai estar com seus discípulos, ele se inclina para seus discípulos e ele começa a conversar com seus discípulos. Nós precisamos valorizar esse momento. E nós precisamos passar de geração em geração aos nossos filhos o valor desse momento. E aí você fala, mas eu não sou cristão, eu não sou crente, eu não sou da igreja. É o momento de Cristo. É o momento daquele que nós acreditamos. É a referência de vida para quem nós temos. E é uma mesa também inesquecível para nós. Uma mesa a ser lembrada, uma mesa de estarmos no mesmo nível, onde Cristo se
alinha ou se inclina na mesma distância de todos. E engraçado que, se você começar a perceber nas variedades das traduções bíblicas, na versão da King James, ela diz assim que Jesus ele desejou profundamente, ou seja, I have heartily desire. Eu desejei com todo o desejo, ou sinceramente do fundo do meu coração. Eu desejei desejando, se pegarmos a tradução. Não era um simples desejo, eu desejei de verdade. Quando eu chego para uma pessoa e falo, eu quero estar com você, eu preciso estar com você, me faz falta estar com vocês. Eu sempre falo para minha esposa, aonde você vai? Ela, eu vou em tal lugar. Ah, mas você vai voltar que hora? Especialmente quando a gente tem a oportunidade de estar com quem a gente ama e com quem a gente gosta. E ela fala, olha, eu estou pretendendo ir em tal lugar, eu vou ficar um dia fora, eu já falo negativo. Porque eu também não quero, eu falei para ela, a não ser que seja estritamente necessário, porque me faz falta, não que ela não vai, ela vai. Mas eu deixo bem claro, você me faz falta. E quando nós não estamos com o nosso coração, muitas vezes, preocupados, a gente acaba não fazendo desse momento um momento de expectativa, porque esse é o nosso momento, esse é o momento que nós estamos no mesmo nível. Esse é o momento que não importa a tua posição social, não importa a circunstância que você está passando, não importa se você está devendo muito ou se você tem muito dinheiro, todos nós nos colocamos no mesmo nível. E era algo então incomum para os discípulos, era algo incomum para todos, e apesar dessa ceia ser diferente, Cristo fez algo que faria diferença para nós. E eles foram ali os primeiros a celebrar essa ceia do Senhor. Então aqueles homens que ali estavam, eles tiveram o privilégio de serem os primeiros a começar a ceia da nova aliança de Cristo. Era uma nova aliança que ele fazia. E nesse casamento, por exemplo, que nós tivemos por último, foi um casamento que nós tivemos que fazer tudo muito às pressas, tudo muito correndo. Porque nós tínhamos um compromisso aqui, que era vir ensaiar. Então a nossa conversa chegou 5 horas da tarde, acabou, nós temos que ir embora, sinto muito, precisamos. A festa continuou. Só que o que acontece é que Cristo diz que esta Santa Ceia, ele chegou para os seus discípulos e falou que esta Santa Ceia ele faria conosco também lá no céu. Lá não vai ter pressa, lá não vai ter nada que nos atrapalhe, e lá será um momento grandioso, mas que começa aqui conosco, neste dia, nessa hora, na importância que nós temos e que nós damos para a Santa Ceia, porque nós somos cristãos, nós estamos juntos. Hoje eu vi uma reportagem na TV, quem pôde acompanhar, daquela questão do que aconteceu em Rosenberg, no Oregon, de um homem que entrou dentro da escola, um rapaz entrou dentro da escola com uma arma, totalmente armado lá, e começou a atirar naqueles jovens. E eu fiquei abismado a hora que eu comecei a ver o que aconteceu realmente, porque uma das meninas que tomou o tiro na nuca, ela sobreviveu e contou para o pai dela, eu me fingi de morta. Eu estava com um tiro na minha nuca, eu me fingi de morta naquele lugar. E ela pega e depois ela conta no hospital para os seus pais, ela fala, aquele homem chegou até nós e falou assim, chegou na classe e falou assim, qual é a sua religião? Chegou, teve a oportunidade de ver a matéria, chegar a ler o jornal, qual é a tua religião? E a pessoa falava, sou cristão, levanta. Apontava para a cabeça, hoje você vai encontrar com Jesus. Tuf. Aí ele olhava para o outro e falava assim, qual é a sua religião? A pessoa não respondia porque estava com medo, ou não falava nada, ele mirava na perna e tuf. E ele foi fazendo assim, 9 pessoas ele matou. E segundo a reportagem, essas 9 pessoas, ou porque reagiram, ou porque falaram que era cristão. Ser cristão, e eu fiquei imaginando, até em casa nós ficamos debatendo, eu falei, e como é que vai ficar a questão dessas pessoas que tomaram o tiro na perna e são cristãos? Não tiveram coragem de levantar e falar, eu sou cristão. Eu vou morrer. É muito... Ser cristão é algo que vai além do nosso entendimento, porque a gente sai para ir para uma escola. Você já parou para pensar, seu filho vai para uma escola, e por causa dele ser cristão, pode ser que não volte. Eu falei, Deus, como a gente é cercado de imaginar que nós temos a segurança, e o que Cristo nos traz aqui, Ele mostra para nós aqui,
A ceia é algo que nos liga, independente, esses cristãos, essas famílias que passam agora esse momento terrível por perder um filho. E nós que aqui também estamos sentados, outros que estão numa festa. Esta cerimônia da ceia tem um significado maravilhoso para nós. E se olharmos no decorrer desta ceia, muitas coisas acontecem. Jesus chega ali para os seus discípulos e a primeira coisa que ele fala: eu tive um desejo muito grande de estar aqui com vocês. E após anunciar que ele desejava ardentemente estar com eles, ele avisa assim: só que assim, eu desejo estar com vocês, mas eu vou começar a sofrer. Antes de começar o meu sofrimento, eu quero estar nessa última ceia com vocês. Na Bíblia, Eugene Peterson, que fala mais ou menos com a linguagem atual, diz: antes que eu comece a ter um sofrimento da minha missão, antes que a minha missão comece a acontecer de verdade agora, eu vou para os finalmente, eu estou aqui ceando com vocês. O clima foi de feliz. Você imagina, você está numa festa, você espera coisa boa, para triste. Porque eles estavam esperando comemorar a Páscoa, algo que já aconteceu, lembrando e agradecendo a Deus pelo livramento. E Jesus vem com uma notícia dessa: o Senhor acabou com a minha Páscoa. O Senhor acabou, porque eu não quero separar de ti. Eu não quero que o Senhor vá embora. E em seguida vem outra notícia ruim, seguindo aí. E não é só isso. Eu não irei só sofrer, como também essa vai ser a minha última ceia com vocês. Ah, não pode ser. O Senhor não faz isso comigo, Senhor. O Senhor não vai nos abandonar. Porque toda vez que Jesus falava: olha, eu vou indo, está chegando a minha hora, já era uma guerra, né? Que ninguém entendia nada que Jesus falava. E aí Jesus, para meio que dá um clima ali, ele pega então, no versículo 19, ele diz assim: tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: esse é o meu corpo dado a vocês, em favor de vocês, façam isso em memória de mim. E da mesma forma, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vocês. E ali Jesus está servindo, eles estão na festa, todos ali felizes, e de repente Jesus vem. Só que assim, eu tenho mais uma notícia ruim para dar para vocês. A mão daquele que vai me trair está aqui comigo aqui na mesa. A mão daquele que vai me entregar é um de vocês. E aí começa, você já imaginou a discussão, mas quem é que fez isso? Imagina, Senhor. Não, quem é que está fazendo isso? Eu acredito, a gente lê esse texto, eu li, quantos minutos deu? Talvez deu 3 minutos? Um texto desse, 2 minutos? Mas a gente sabe que ali durou alguns momentos, algumas horas, ou talvez dia, né? E Cristo ali com eles falando, e eles começam nessa bater um com o outro. E aí vem outra discussão também no meio disso tudo. Eles começam a querer saber quem deles era o maior. E eu acho que aí é o que pega. Porque isso acontece até no dia de hoje. Não tem uma igreja ou um momento que eu passei na minha vida desde que eu me conheci por cristão que não tem esse tipo de guerra dentro da igreja. Eu já vi muitas pessoas participando do pão, participando do cálice, mas não estão sentadas no mesmo nível. Desde o líder até o cristão mais, e ainda se fosse o mais criancinha, como Paulo diz, não é? Em Coríntios, esses cristãos que são aqueles meio que mundanos, ou aqueles que não tomam, às vezes, um posicionamento. Se você for lá em Coríntios, você vai ver isso, que é exatamente o que Paulo tenta, de todas as formas, fazer com que aqueles cristãos entendam. Oh, vou ter que até quando ficar dando comidinha, vou ter que até quando ficar dando papinha. E eu olho para tudo isso, olho para tudo que está acontecendo, eu olho para todas as coisas desse mundo, eu olho para uma série de circunstâncias nesse mundo, e o que Cristo simplesmente quer é que nós entendamos que Ele não quer que nós queramos ser ninguém maior que o outro. E olha, eu ainda vou para Eugene Peterson, eu gosto de sempre olhar para essa Bíblia, porque ela dá uma linguagem bem atual. Nesse versículo ele diz assim: eles começaram a discutir sobre quem era maior que Jesus. Desculpa, sobre quem era maior, e Jesus interferiu. E os reis, e Jesus disse assim: os reis gostam de mostrar o seu poder, os líderes eles gostam de mostrar seus títulos pomposos, mas com vocês não vai ser desse jeito, que o maior de vocês se torne o menor,
E quem quiser ser líder, que seja então o servo. E Jesus ainda disse mais: quem vocês preferem ser? Os que comem ou os que servem? Com certeza vocês querem ser os que comem. Ele falando. Mas eu estou aqui não na condição do que come, mas eu estou na condição de quem serve. Ou seja, Jesus pega assim na cara deles e esfrega. Vocês estão totalmente errados. Essa mesa é o ápice da nossa comunhão. Essa mesa representa o momento em que nós nos acertamos como cristãos. Porque Paulo ele diz, não é? Que analise-se o homem a si mesmo. E depois ele coma desse pão e ele beba desse cálice. E quando ele diz assim, é para nós fazermos uma análise. Ele não está falando, analise-se e não coma. Ele está falando, analise você a si mesmo. E o que é meio interpretado errado, ele fala, analise a tua vida. E aí depois, você come do pão e você bebe do cálice. Analise-se. Faça uma análise, veja a tua vida. Busque no Senhor. E eu quero encerrar lendo o que para mim é um dos versículos mais grandiosos e mais difíceis do que nós podemos às vezes entender ou compreender, apesar de não ser um versículo maravilhoso, que está em 1 Coríntios 13, de 1 a 13. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, você não precisa abrir. Se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha dom de profecia, ainda que eu saiba todos os ministérios e todo conhecimento, tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres o que eu possuo e entrego o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tiver amor, nada disso valerá. O meu amor é paciente, o meu amor é bondoso, ele não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Maltrata, não procura os interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias, elas desaparecerão. As línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, e o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, eu falava como menino. Pensava como menino. Raciocinava como menino. Quando eu me tornei homem, deixei para trás as coisas de meninos. Agora, pois, vemos apenas o reflexo obscuro, como em um espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, e então conhecerei plenamente. Da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior dele é qual? O amor. Irmãos, eu diante de Deus, eu quero me tornar o maior servo que eu possa ser para cada um de vocês. E aquilo como pastor da igreja hoje, atendendo às vossas expectativas ou não, o que eu quero é poder me colocar na posição de ajudador para cada um de vocês. Porque se eu não fizer isso, eu sou um mentiroso. Eu sou uma pessoa que eu não vivo aquilo que a palavra de Deus está falando. E participar da Santa Ceia do Senhor me remete ainda mais a levar em memória aquilo que Cristo me diz. Que nós devemos ter comunhão, que nós devemos ter amor, que nós precisamos partir o pão, que nós precisamos compartilhar da vida uns com os outros, criar laços eternos, passar isso de geração em geração para os nossos filhos e para a nossa família. Porque se nós não fizermos isso, irmãos, é vazio a nossa memória de Cristo. Essa é a memória de Cristo. Cristo nos une. Apesar de nós não nos conhecermos intimamente, é como eu disse da festa do cristão. Há uma intimidade, há uma base, e essa base é Cristo. É a base que nos remete e nos cola um com os outros, o que nos faz ter uma visão em Jesus. Talvez a cor que você goste não seja a mesma que a minha. A cor que eu gosto é verde, apesar de eu não ser palmeirense.
Talvez você goste. Minha esposa, quando eu a conheci, ela gostava, ela sempre andava de preto, mas não é a cor que ela gosta, mas andava sempre de preto. Apesar de nós não gostarmos da mesma cor, nós professamos um Jesus que é o mesmo. Jesus Cristo de Nazaré, que deu o sangue dele, para que eu e você estivéssemos aqui sentados iguais, em louvor, em adoração, em unidade, em conquista, em renovação, em transformação para o reino de Deus. Que Cristo nos ajude a cada dia mais crescermos em sabedoria, crescermos em amizade, crescermos em unidade, porque se nós abrirmos mãos disso, nós não fazemos jus da verdade bíblica e da mensagem real da cruz do Calvário. Então o meu convite é muito simples para você nessa noite, na nossa ceia. É de te convidar, mediante a palavra de Deus, para que você tenha um lugar à mesa. Porque esse lugar tem o seu nome. Esse lugar é seu. E se nós quisermos e colocarmos o nosso coração em Cristo, muitas coisas vão acontecer. Novas amizades vão surgir. Novos momentos, novas pessoas. Mudanças no nosso coração. Mudanças na nossa mente. Mudanças nas nossas atitudes. Porque nós não chegamos ainda lá. Nós vamos chegar lá ainda. Nós estamos trilhando, nós estamos aprendendo, nós estamos crescendo um com o outro. Ame teu irmão. Cuida do teu irmão. Cuida da tua família. Cuida do teu filho. E segue a Jesus. Se coloque de pé. Restauração é o princípio fundamental que nós precisamos em todos os tempos para estarmos na presença do Senhor. E é hora de nós realmente estarmos cada dia mais arrumando a mesa do nosso coração naquilo que precisa ser arrumado. De vez em quando, algumas coisas vêm e bagunçam a nossa mesa, bagunçam e fica tudo meio desalinhado. Mas nós precisamos alinhar de novo e arrumar isso. Esse é o meu convite para que nós possamos, nesta noite, juntos estar ceando. Nós vamos ter depois a assembleia. Mas antes, essa assembleia, essa igreja do Senhor, juntos nós vamos estar ceando. Esse momento glorioso, esse momento maravilhoso. Feche os teus olhos. Eu queria orar com você. Eu queria que você, por 1 ou 2 minutos, estivesse falando, examinando a sua vida, examinando com Cristo. Falando, Senhor, eu quero mesmo, Deus. Vai me colocar, Senhor, nas tuas mãos, Jesus, e ser, Senhor, parte desse corpo, Deus. Talvez eu seja o dedo, Senhor. Talvez eu seja a mão. Talvez eu seja o braço, o antebraço. Talvez eu seja os ombros. Talvez eu seja, Senhor, os pés, as pernas, Deus. Mas no nome de Jesus, aquilo que nós queremos, Senhor, é que, seja qual for a nossa função dentro do corpo, nós possamos ser um corpo, um em Ti, Senhor. E quando o Senhor olhar para nós, Ele possa ver uma igreja que busca como cristãos e uma igreja que busca como família também, Deus. Que os nossos filhos cresçam conhecendo esse amor, Senhor, nunca se desviem dele. Os nossos filhos possam sempre ter na boca pronta a palavra: eu sou um cristão, eu sou um seguidor de Cristo. Deus, nesse momento nós vamos estar na Santa Ceia do Senhor e nós vamos cear juntos, um momento tão glorioso e tão maravilhoso. Jesus, nós queremos convidar o Senhor para que o Senhor também tenha o teu lugar à mesa, Senhor. Venha, Senhor, tenha o seu lugar a essa mesa. Venha e tenha o seu lugar, Senhor, neste recinto. Espírito Santo de Deus, move-te, Senhor, nos nossos corações. Move em cada vida, Senhor. Transforma, Deus. Movimenta e nos ajuda a crescer, Senhor, cada dia mais, no nome de Jesus. Amém?